E aí galera, tudo bem? Hoje nós falaremos a respeito de um livro que está na lista da Federal do Paraná. Também está na lista da Universidade Estadual de Londrina. O livro é Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. Nós sabemos, já estudamos um pouco a literatura brasileira, nós sabemos que o realismo no Brasil, lá em Portugal, temos o Eça de Queiroz, o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro. E aí chegando aqui ao Brasil, realismo, naturalismo, aqui no Brasil é mais dividido. Nós sabemos que o realismo começa aqui para nós com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no ano de 1881. No mesmo ano, nós temos aí o Aloysio Azevedo com a publicação de O Mulato, inaugurando então o naturalismo aqui no Brasil. No mesmo ano, realismo e naturalismo. O foco é o Aloysio Azevedo, não é? O Aloysio Azevedo não começa no naturalismo. O Aloysio Azevedo, eu posso afirmar que um dos poucos, talvez assim, o primeiro, vamos deixá-lo aí como um dos primeiros, pelo menos, ele consegue, digamos assim, viver apenas de sua pena. Ou seja, apenas de literatura, exclusivamente de literatura. A sua pena, a sua caneta, de sua caneta. Então, nós temos alguém que está vivendo de literatura e aí, claro, há uma análise de mercado. O que vende? O que vende é o romance. O romance mais pautado no romantismo. Romance como gênero, hein? Romance como gênero. Então, o que ele faz? Ele publica um pouco antes de O Mulato, inaugurando o naturalismo em 1881. Ele vai publicar um pouco antes de inaugurar, então, Uma Lágrima de Mulher. Um livro romântico. Porque é o que vende. Vamos analisar as músicas de hoje. O que mais vende aí? Chifre no Asfalto, aquele rolo todo. Então a música romântica vende muito. O livro tem essa mesma perspectiva aí. Só vende aquele que vende mais, aquele que tem aquela história mais idealizada, que era uma história tipicamente da escola anterior, que é o romantismo. Então ele começa no romantismo, mas ele vai inaugurar o nosso naturalismo lá com a publicação de O Mulato. E para quem conhece um pouco o Aloysio Azevedo, eu acho que é fácil perceber que ele não ficaria no romantismo. Ele não ficaria. Ele tinha a preocupação com o cotidiano difícil brasileiro, não é isso? Ele tinha essa tendência de apresentar uma luta nos livros, uma luta contra o preconceito, qualquer tipo de preconceito. A própria família dele sofreu muito preconceito. A mãe, não aguentando o temperamento difícil do marido, acaba se separando. E aí, depois de um tempo, uma mulher livre, mas veja, aquela sociedade, século XIX ainda, uma sociedade muito conservadora, eu diria que até uma sociedade, em alguns momentos, até cruel, porque muita fofoca quando um fala do outro, não aguentando o temperamento do marido, ela acaba se separando, conhece, um pouco tempo depois, mulher livre, conhece o vice-cônsul português, Davi Gonçalves de Azevedo, e aí, claro, uma mulher separada agora com uma outra pessoa, aquela micro-sociedade na qual as pessoas ali, se conhecendo, o que vai acontecer? A fofoca. Então esse preconceito, a própria família do Aloysio Azevedo, já tinha ali vivenciado. Aquele preconceito porque era uma mulher separada. Olha só. Veja que a própria vida do autor já traz para nós aí um debate interessante atual. Afinal, o que a mulher pode fazer? O que a mulher não pode fazer? Mas como assim? A mulher pode ou não pode? Então nós temos ainda uma visão que talvez possa trazer aí grandes debates a respeito disso. Afinal, não era um relacionamento formal. A sociedade prefere aquele relacionamento formal. Mas nem sempre esse relacionamento formal é sinônimo de felicidade. Então, são as formalidades sociais. Mas claro, nós estamos analisando aí o Maranhão, a região ali é o Maranhão, mas é o Maranhão daquele contexto. Então hoje já é muito diferente. É interessante pensarmos
Na diferença, né, do contexto, para você entender que aquela região ainda estava em desenvolvimento, enfim. E aí, uma mulher separada, né, que se envolve com outro homem, então era como dizem, um prato cheio para muitas fofoquinhas por aí. E o autor abordou os vícios, o anticlericalismo, o adultério, o povo humilde, o explorador, a exploração. Leitor de Émile Zola, na história da literatura, o autor que representa o naturalismo lá na França, a sua obra mais famosa, Germinal, uma obra densa, uma obra forte, relatando as dificuldades de uma mina de carvão. Então nós temos aí uma obra tipicamente naturalista, aquela obra de tese, romance de tese, que vivencia a situação difícil, que vai relatando de forma detalhada aquela dificuldade do cotidiano. Então essa é a essência do livro Casa de Pensão, uma essência naturalista, é um antirromantismo, diferente do primeiro livro, Uma Lágrima de Mulher. Então, para os vestibulares, os principais do Aloysio Azevedo, os livros, O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço, que é a sua obra-prima. Nós vamos ter uma essência antirromântica, muito influenciado então pelo autor Émile Zola, lá da França, naturalista, pela Germinal também, aquele romance de tese. E aproveitando aí o ensejo, em 1857 nós vamos ter o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert, também na França, uma espécie aí de início de realismo aqui para o Ocidente. Mas assim, qual seria a diferença, né? Algumas diferenças, porque eu diria que estão no mesmo sentido, realismo e naturalismo. Tanto que há obras que você tem as duas vertentes ali, tanto realista quanto naturalista. Mas há algumas diferenças. Por exemplo, o realismo tem como objetivo dar ênfase aí em um lado mais psicológico do ser. É uma crítica mais psicológica. Enquanto o naturalismo dá ênfase à questão biológica, né, a patologia. É como se o homem fosse testado em laboratório. É mais um laboratório naturalismo. O realismo é muitas vezes a falha moral, retratando a burguesia, né, de certa forma, e o naturalismo retratando o marginalizado muitas vezes, né, mais o coletivo, vivendo como animais pelo instinto. E o realismo é mais o individual, é a falha moral. Então, Aloysio Azevedo, 1857, São Luís do Maranhão, ainda jovem, se muda para o Rio de Janeiro, sob influência do irmão Arthur Azevedo. Aliás, o Arthur Azevedo também um excelente escritor, um dramaturgo, então é mais para o teatro. Tanto que alguns teatros foram batizados com o seu nome, né? O Aloysio Azevedo aparece mais em vestibulares porque é o representante do naturalismo principal aqui do Brasil, e o gênero romance é mais recorrente também, né? Mais frequente aí em vestibulares. Uma análise legal aí, já que estamos falando do Aloysio Azevedo, é claro, o livro é Casa de Pensão, mas o ápice é o Cortiço. E lá no Cortiço você tem forte matiz sexual, os homens vivendo principalmente ali considerando o instinto, né? Esse negócio de espiritualidade, isso aí deixa para os românticos. Então é legal porque você percebe que os homens estão vivendo como animais. E você tem um pouco disso já em Casa de Pensão. A Força do Sexo, né, o Cortiço de 1890, né, Casa de Pensão 1884 e o Mulato 1881. Então essa seria a nossa tríade, o Mulato 1881, 84 Casa de Pensão e 90 o ápice, né, o Cortiço. Sabe, essa descrição animalesca do naturalismo, a mulher é uma égua, o homem é um bicho. E o Aloysio Azevedo, como um exímio desenhista, ele chegou quando foi ao Rio de Janeiro estudar até naquela AIBA, a Academia Imperial de Belas Artes. Ele conseguia descrever muito bem. Ele, como desenhista, conseguia enxergar antes as personagens. Chegou a trabalhar como caricaturista em jornais da época. E ele teria ficado no Rio de Janeiro estudando, mas aí o pai morreu, ele precisou voltar para sustentar a família. O irmão Arthur já estava consolidado, seria difícil voltar, então quem volta é o Aloysio Azevedo. E volta publicando em folhetins, né? Nós sabemos, folhetins como se fosse uma espécie de novela por capítulos e tal. Publica Uma Lágrima de Mulher, né? E aí então ele começa a viver apenas de literatura.
E claro, depois que ele apareceu, já mandou ver aí no naturalismo em 1881 com a publicação de O Mulato. O Aloysio foi um mestre, né? Então assim, as relações possíveis aí para vestibular, tá? Em Portugal essa de Queiroz e na França Émile Zola. Mas a pergunta é, qual é o contexto intelectual daquela época? O homem começou a se preocupar mais com a matéria, né? Revolução Industrial, menos espírito, mais corpo, menos teocentrismo, mais antropocentrismo, mais razão, menos fantasia, como era comum no romantismo. Foi um choque, rompendo essa barreira espiritual. Época aí de certo cientificismo, né? Nós temos aí o positivismo do Augusto Comte. Em que eu acredito? Para mim só terá valor aquilo que pode ser provado. Então assim, como que você vai provar o amor, né? Tem até uma ironia do Machado de Assis em relação a isso. Então, esse positivismo, esse cientificismo, o determinismo do Hippolyte Taine, né, francês, então o meio, a raça, o contexto histórico influenciando o homem. Você pega na obra O Cortiço, Jerônimo sai lá da Europa, vem aqui para o Brasil, ele que não chegava atrasado agora chega, ele que não tomava agora toma, ele que não fazia aquele churrascão agora faz, ele que não traía agora trai. Então essa transformação, né, que o meio provoca, que a raça, que o contexto, enfim, transformação determinante aí, considerando o homem. O Jerônimo, quando chegou aqui ao Brasil, ele olhou para Rita Baiana e falou: opa, essa é a mulher brasileira. É legal que tem uma Rita Baiana também em Casa de Pensão, tá? Então você perceberá que o Amâncio vai passar aí também por algumas transformações. Não, e aí assim, o jogo continua, né? Eu teria aí o evolucionismo do Charles Darwin, o Capital do Karl Marx, propriamente a psicanálise do Freud, né? Tanto que no livro Casa de Pensão, o Amâncio, que é o protagonista, tem lá, sofre lá um golpe, eu diria. Ele tem um pesadelo e aí ele fica com aquele lance de culpa em relação ao pai. Então Freud aparece também aí. É o contexto, inclusive, né, dessa época. E falando do Brasil, nós vamos ter aí 1871, a Lei do Ventre Livre. Depois você tem em 85 o sexagenário, depois você tem aí em 88 a abolição, e tem aí em 89 a proclamação da República, né? Então nós vamos encontrar uma linguagem objetiva, né? O fracasso social ali, o adultério, uma linguagem impessoal, uma linguagem crítica. Muita hipocrisia. O escritor naturalista é um cientista. Nós estamos sendo testados, nós estamos em um laboratório, por isso que é um romance de tese. O naturalista vivia para ter a experiência e relatar tudo isso em um livro. Para escrever O Cortiço, o Aloysio passa um tempo em um cortiço. Para escrever Casa de Pensão, ele passou a frequentar algumas pensões. Então temos aí um método experimental, né, de um fisiologista francês. Quer dizer, nós estamos sendo testados, estamos vivendo em um laboratório. E o que é legal, olha só, nós temos então aí Casa de Pensão no meio do caminho. Temos aí o mulato, e aí o foco é a pessoa, né? Nós vamos ter aí o cortiço depois de Casa de Pensão. Então o mulato, Casa de Pensão e cortiço. Cortiço, o foco é o coletivo, é o espaço. Então veja, o mulato, pessoa, o cortiço, espaço. Casa de Pensão é a transição, eu diria. Então nós temos a pessoa, né, o Amâncio, e o espaço, que é a Casa de Pensão. Ainda é uma mistura. A crítica ali misturada, não só a pessoa, não só o lugar, o cortiço, o lugar, o mulato, a pessoa. Aqui, é claro que não vou ser tão simplista assim, mas é a transição, você tem o Amâncio, né, e tem a Casa de Pensão, então você tem a pessoa e tem o espaço. E assim, né, a crítica fica evidente, utilizando aí o determinismo, né, e política. Você tem aí a influência do meio, por exemplo, o espaço. Você vai ter ali em Casa de Pensão a Casa de Pensão, a República, né, a Casa de Estudantes. Então tudo isso, um espaço muito sórdido, muito decadente. Um espaço que vai deteriorando o homem. E para você entender o livro, você precisa entender um fato antes. Porque o livro foi inspirado em um fato. Um fato que ficou conhecido como Questão Capistrano. Capistrano porque era o sobrenome de um dos envolvidos aí.
1876, Rio de Janeiro, um escândalo, uma tragédia. Apareceu uma novela, dois amigos, João Capistrano da Cunha e Antônio Alexandre Pereira. Uma tragédia. Mas assim, resumindo, vamos ter a família Pereira, a viúva Júlia, que é a mãe, a filha Júlia também, e o filho Antônio Alexandre Pereira. Eles alugam uma casa maior, começam a alugar quartos, uma casa de pensão, portanto. Estamos falando de um crime passional. Em uma madrugada de 1876, a Júlia é violentada pelo amigo do irmão da escola politécnica, pelo amigo Capistrano. Então o Capistrano violenta a Júlia. E aí o irmão, né? E amigo do Capistrano e irmão de Júlia, o Antônio Alexandre Pereira, recorre a advogados, porque quando ficam sabendo, a mãe, Júlia, também chega ao Capistrano e fala: queridão, você, né, cometeu algo aí, precisa então se casar. E ele fala: beleza, beleza, nada de casamento. Enfim, o irmão busca então advogados, acabam encontrando o João Capistrano, mas vocês sabem como que é o Brasil, né? João Capistrano tinha influência, Brasil. Resumindo, o João Capistrano acaba absolvido, o Alexandre, para honrar a família, mata o João Capistrano, e aí as pessoas divididas, quem que estava certo, quem estava errado, se foi radical, se não foi. Enfim, esse fato foi muito famoso na época, até o Machado de Assis chegou a escrever a respeito, e aí você verá o livro, que o livro foi muito influenciado por esse episódio. Então o nosso queridíssimo Aloysio Azevedo, nosso grande escritor aí do naturalismo, aproveita toda essa situação e escreve Casa de Pensão. O Aloysio, que participou da Academia Brasileira de Letras, que depois deixou a carreira literária, olha só, hein, e virou um diplomata, por isso que ele acaba frequentando aí, morando, né, em diversos países, e acaba morrendo na Argentina. Só 6 anos depois ele acaba sendo sepultado aqui no Brasil, por uma ajuda aí do Coelho Neto, né? Então veja que história, morre na Argentina e depois de algum tempo é que ele vem a ser sepultado aqui no Brasil. Casa de Pensão. Um livro narrado em terceira pessoa. Na realidade é muito comum, né, a terceira pessoa lá no naturalismo. Você pode perceber ali no Machado de Assis, você pode pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeira pessoa. Você pega lá Dom Casmurro, Bentinho narra, primeira pessoa. Por quê? Porque a primeira pessoa é uma análise por dentro, né? É mais fácil, é uma análise mais psicológica. E a terceira pessoa é como se fosse mesmo um texto, quase que um texto jornalístico. Olha o que ocorreu, né? Então é um pesquisador relatando algo que está ocorrendo, essa experiência. E o legal é que o Amâncio, personagem principal do livro aí Casa de Pensão, percorre o mesmo caminho que o Azevedo, né? Sai lá do Maranhão e vai para o Rio de Janeiro. É o mesmo caminho. Então temos aí 22 capítulos e temos o Amâncio. E aí o Amâncio seria, já que eu comentei essa questão Capistrano, seria o João Capistrano, tá? Um romance em terceira pessoa, né? Um romance aí que tem um narrador heterodiegético. Então veja, nós temos aí uma análise de fora mesmo. Parece que está analisando esse fato. Em relação ao tempo, nós temos aí certa linearidade, ou seja, é um romance assim linear, porque conta essa história, conta esse episódio, mas nós temos o uso do flashback, ou seja, tá contando essa história, mas volta para falar do nascimento, da infância do Amâncio, por exemplo, como que se deu tudo isso, porque é o reflexo, né, da vida adulta. Quer dizer, aquela questão do determinismo, então a sua essência também está lá, né, em relação à raça, né, ao que você viveu. Então temos aí o Amâncio, 20 anos, estrábico, é assim que aparece no livro, franzino, um tipo do norte, é assim que aparece no livro. Bom, ele seria, né, na nossa história, ele seria, naquela questão Capistrano, ele seria o João Capistrano. Temos aí a Amélia, ou Amelita, tá? 23 anos, ela seria a Júlia Pereira, lá daquele caso Capistrano. Um capital estético elevado, né? Um jogo aí corporal interessante, enfim, tá? Parece bobinha, mas é esperta. Ela seria a moça seduzida lá, né? A Júlia Pereira, tá? Temos aí a Madame Brizard, 50 anos, né? Uma viúva de um hoteleiro, nasceu na França. Ela vai se casar com o João Coqueiro, nós vamos saber já que é o João Coqueiro.
ela seria então a Dona Júlia Pereira, daquele caso capistrano. Então temos o João Coqueiro, o Janjão, né? O Janjão seria o Antônio Pereira, tá? Um pescoço magro, né? A pouca barba, 27 anos. É o João Coqueiro que vai se casar com a Madame Brizard. Temos também o Dr. Teles de Moura, o advogado, assim, um advogado velho, respeitado, mas cuidado, respeitado não por um caráter positivo. Ele era respeitado porque ele era um carniceiro, então respeito assim com aquele receio, né? Isso é interessante você saber. É aquela velha raposa astuta, né? Ah, vamos ter a Dona Ângela, a mãe, né, do Amâncio, um amor infinito, um amor eterno. A avó também, né, em relação ao Amâncio, a avó do Amâncio chega a dar um presente inusitado, que na época não era, hoje seria, dar um escravo de presente. Imagine você, é seu aniversário, chega alguém e fala, ó, tá aqui o seu presente, é uma pessoa. Olha só como que a nossa sociedade, né, já foi. Então ele ganha um escravo de presente, o Sabino. Inclusive esse Sabino acaba ajudando em relação às festinhas, né? E aí o Amâncio pegava prima, pegava escrava. Então é um rolo, hein? É um rolo. Ah, temos o pai, né? Manuel Vasconcelos, é o pai do Amâncio. Ele é muito severo, muito grosso, muito rude. Assim como o professor Pires, né? Professor do Amâncio, que também, para esses dois aí, a punição era o caminho da educação, né? Punição, né? Então tinha que bater. Tanto que o Amâncio tem medo do pai, né? O Amâncio tem essa... ele é repreendido a todo instante, então ele fica uma pessoa medrosa. Mas assim, o Amâncio é esperto também, ele sabe que a imagem vale muito. Então o que ele representa não é bem o que ele é. Quando o pai está vendo, ele é uma pessoa. Quando o pai não está vendo, daí ele não é, ele é meio safado, ele é meio malandro. Essa hipocrisia, essa falsidade, naquele contexto, né, em relação ao livro aí, nós temos uma análise interessante, como se fosse, considerando o determinismo, como se fosse uma herança daquilo que foi no começo da vida dele. Ele foi amamentado e tal por uma escrava, por uma negra. Então não é reflexo, né, esse erro, esse problema, não é reflexo digamos, né, do branco, mas é do negro, entendeu? Então quando há algo ruim em Amâncio, a atribuição é ao negro, né, no caso uma negra, porque o leite veio de uma negra. Então olha, a sociedade muito, nossa, sórdida, né? Bom, temos aí também o Dr. Silveira, um outro advogado, um advogado da família do Amâncio. Quando o pai do Amâncio morre, veja, é um advogado aproveitador. Ele tenta pegar dinheiro, né, da família, da Dona Ângela, enfim. Mostrando aí a essência de algumas pessoas, tá? Temos aí também o Luiz Campos, né, um amigo da família. Ajudará o Amâncio. Quando o Amâncio vai para o Rio de Janeiro, ele acaba hospedando o Amâncio, ajudando o Amâncio. Luiz Campos é casado com a Hortência. Ele só para de ajudar o Amâncio quando ele descobre que o Amâncio estava tentando roubar a própria esposa, né? Dando em cima da Hortência. Aí o Luiz Campos fica indignado. E ele que é um homem muito bom, muito correto. Então ele fala, puxa, eu ajudo o Amâncio e ele vem, né, querendo a minha esposa. Veja, o Amâncio tem aí uma identidade um pouco perigosa no livro, hein? Cuidado com essa personalidade dele. É uma identidade falsa, eu diria. Mas, e a Hortência, que é a esposa do Luiz Campos, ela cede? Olha, o meio interfere, né? Então, veja, o Luiz Campos, o ambiente ali, ele por ser um homem muito correto, então a casa dele é muito limpa, em todos os sentidos, né? Sentido moral também. Então ela está sob influência disso tudo. Só que é um livro naturalista. Então, a princípio, ela resiste. Não, o que é isso? Eu sou esposa, Luiz Campos e tal. Mas aí vocês vão ver na história, né, depois de um tempo, ela acaba meio que... Porque tem desejo também. É um livro naturalista, o instinto sexual é muito aflorado. Então ela acaba se arrependendo em algum momento. Mas ela não cede no início, não. Ela não cede. Ela é uma mulher também muito boa. Mas, né, nós temos aí... Vou contar pra vocês, né? A irmã da Hortência é a Dona Carlota, né? Então, na realidade, é uma pancada de personagens aí. Nós temos os hóspedes, né? E aí, eventualmente, eu posso até mencionar um aqui, outro ali. Mas acho que o fio condutor, né? Pra você entender o livro, acho que já temos um número interessante aí de personagens, tá? São 22 capítulos sem títulos. Não temos títulos.
Então, Amâncio, um playboy, ele quer o quê? Ele quer galera, ele quer balada. Então, ele quer o Rio de Janeiro. Naquela época era o Rio de Janeiro, né? Canequinha no ombro, o tal da cervejada e tal. Não sei bem como funciona isso, mas assim, dizem que algumas universidades acabam promovendo aí eventos com canequinha no ombro, aquele rolo todo, churrasco só tem suco, é um rolo aí. E aí então, ele quer isso, ele quer festa, né? O pretexto é estudo, medicina, virar doutor, tá? A princípio ele fala, né? Bom, eu prefiro direito, mas assim, direito é São Paulo. E São Paulo na época não era como o Rio de Janeiro, na época o Rio de Janeiro era o grande centro mesmo. Então, vou pra corte, né? Vou pro Rio de Janeiro. E aí ele vai para o Rio de Janeiro, tá? Pensa também em estudar arte, mas assim, aí não dá dinheiro, né? Meu pai não apoiaria, então é medicina que ele vai estudar. Em outras palavras, ele queria mesmo era status. Naquela época as pessoas davam muito valor para o status, para a imagem, o que eu represento. E hoje não mais, mas naquela época as pessoas davam muito valor para isso, tudo bem? E aí ele chega, procura o Luiz Campos, um amigo da família. O Luiz Campos acaba ajudando bastante o Amâncio, né? Acaba hospedando o Amâncio, enfim. E o Amâncio, olhando para a esposa do Luiz Campos, um homem muito bom, hein? Já falei dele para vocês aqui. O Amâncio fica encantado, né? Ele olha a Hortência, a esposa do Luiz Campos, ele fica encantado. E o Luiz Campos, um homem muito bom, ficou rico no Rio de Janeiro, ajuda as pessoas e tal, trata assim todos de forma muito respeitosa, né? É um ambiente muito limpo, como já mencionei, em todos os sentidos. Aí agora, na rua, ele encontra um amigo de infância, o Amâncio encontra o Paiva Rocha, um amigo da mesma região lá, então um amigo de longa data, que está com outros colegas ali, o Salustiano, né, um amigo deles, e o João Coqueiro. E aí, galera reunida, esse aqui é meu amigo e tal, vamos fazer o quê? Vamos tomar uma, e aí foram beber, curtir a vida e tal. Bebendo, quem paga a conta é o Amâncio, então a galera já percebeu, ele tem dinheiro, e aí as pessoas são um pouco interesseiras, eu diria, né? Então nós temos o Paiva Rocha, que é um amigo de infância, pensando, porque ele morava numa república, pensando, esse amigão agora aí, né, Amâncio, chegando agora, cheio da grana, seria legal, hein, na minha república, dividir as despesas e tal. E do outro lado, temos também o João Coqueiro pensando quase a mesma coisa, só que não é uma república, é a casa de pensão. Esse Amâncio na minha casa de pensão e poderia me dar lucro. Então veja, quem paga a conta? É o Amâncio. Tá, você vai pagar, depois a gente vê aquele rolo, ele paga a conta, entendeu? Então a galera está querendo mesmo o dinheiro dele. Bom, ele acaba parando na república, né, e a galera vomitando, assim, o ambiente é repugnante, né, o ambiente é sujo, é típico ambiente aí, típico do naturalismo, tá? Então vomitando e tal, aí veja, você tem então o espaço do Luiz Campos, que é um espaço limpo, um espaço agradável nesse sentido, e por outro lado você tem essa república que é suja, a galera vomitando assim, né? Muito suco e tal, então aí não fez muito bem, não desceu legal a galera, aquele espaço horrível. E o Amâncio começa a lembrar, assim, né, como foi a minha infância, as farras e tal. Então, ele começa a analisar. Lá no Luiz Campos é legal, porque é tudo muito limpinho, mas assim, muito limpo também, muito certinho, não é minha, né? Só que aqui tá muito sujo também. Então, ele está, assim, com dois extremos. Lá é muito certinho, aqui tá muito bagunçado. Então, Amâncio, que no passado, muita farra, muita zona, né? Claro que quando o pai não estava, tá? Não estava olhando e tal, cuidando, porque com o pai, lembra, ele tinha medo, né? Mas quando o pai não estava ali, então ele, né, pegava a prima, um rolo com a escrava e tal, muita bagunça, vida boêmia. Ele queria isso, né? Ficar lá com o Luiz Campos, muito certinho, aqui muito sujo. Então a casa de pensão, digamos que seria o ponto intermediário. E aí temos um pouco da história dessa família, né, do João Coqueiro e tal,
que também tinha um pai, o seu Lourenço, né? Tinha um pai que era muito rude, muito grosso, porque meu filho vai ser macho e tal, meu filho é homem. Teve uma vez lá que o João Coqueiro fala em procissão, né? Não, meu filho não vai ser devoto, não, meu filho é machão e tal, vai aprender a tirar. Então nós temos aí uma sociedade mecânica para a criação dos filhos, né? O pai do Amâncio era assim, o pai do João Coqueiro então também era assim, e aí a mãe protegendo, né? Porque o pai já tratava o João Coqueiro, o filho, como um adulto, ele ainda era uma criança. Então, ele é lento, ele é um frouxo, e a mãe tentando proteger, e o pai, não, ele é um machão, ele vai ser um amão e tal. É um livro comum também no naturalismo, né? As pessoas deixando um pouco esse lado racional, né? Então é o lado mais do animal, o bruto ali, tá? Aí nessa criação rude, vem na sequência a Amélia, ou Amelita, a irmãzinha do Janjão. Na sequência o pai morre, tá? O pai morre, a mãe acaba vendendo uma parte do patrimônio para pagar os estudos do filho. Só que ela acaba morrendo também. Agora temos uma casa de pensão, ela aluga uns quartos, né? Vende uma parte do patrimônio, aluga uns quartos, mas acaba morrendo também. Então fica ali o Janjão e fica também a irmã, né? A Amélia e a Melita. E os dois agora, né? Sem muito o que fazer. Ele já no segundo ano da Politécnica acaba deixando os estudos. O jeito é mandar os hóspedes embora. Nós não vamos conseguir sustentar tudo isso só com esses hóspedes. E fechando, e vou arrumar um emprego. E é assim que parando os estudos, e é assim que ele está pretendendo fazer, e é assim que acaba ocorrendo mesmo. E aí o Janjão consegue um emprego, né, na Estrada de Ferro Pedro II. Os dois, o Janjão e a Amélia, vão morar na casa de uma mulher cinquentona. É a Madame Brizard, que teve um passado de glória e tal, aparentemente. Mas agora, né, aos 50 anos, já numa frieza ali, e eles acabam retomando a casa de pensão a todo vapor. Vão investir na casa de pensão e tal, agora com o auxílio dessa cinquentona também. E agora a casa de pensão reativada ali no Rio de Janeiro, e agora vai bombar. Então veja, é a partir dessa casa de pensão que teremos o nosso desenvolvimento principal, né? Os dois acabam ganhando com isso, tanto a Madame cinquentona, a Madame Brizard, quanto o João Coqueiro, né? Um tem a juventude, a outra tem a experiência, e aí os dois vão ganhar dinheiro ali e tal. 3 anos depois é que nós vamos ter a chegada do Amâncio ao Rio de Janeiro. Só que o Amâncio chega já atraindo aqueles olhares, né? Aqueles olhares com certa ambição, eu diria. Ele é tratado como um hóspede especial, ele tem um quarto até isolado, um quarto especial. Ele tem dinheiro, as pessoas querem dinheiro. Quando ele chega, aí a Amélia é quase que oferecida para ele, assim, olha só a Amélia aqui, Amâncio. O Amâncio fica deslumbrado, né? Nossa, legal, um capital estético interessante, tal, aquele rolo. E as pessoas estão interessadas no dinheiro, né, do dinheiro dele. Tem uma outra hóspede, eles vão aí apresentando os hóspedes, né? Tem uma hóspede lá, a Lúcia. A Lúcia também fica em cima do Amâncio, querendo também ser dinheiro, olha, e você, tudo mais, né, na madrugada. Só que aí depois você descobre que essa Lúcia tem um marido, né, o marido é o Pereira. Só que na sequência você percebe que não é o marido, a princípio é o marido, mas na sequência não é o marido, Eles estão juntos lá porque no papel Pereira, livro naturalista, é casado com uma velha lá no papel, então é um rolo, né? É um rolo, livro naturalista. Então agora ele em um lugar, né, intermediário, tá? Não é tão sujo quanto a República, não é tão limpinho lá, muito certinho quanto a casa do Luiz Campos. E agora então tenho aqui, né, um quarto especial. Eu tenho a Amélia, eu tenho a Lúcia, e aí vão para um baile. O pessoal vai para o baile e ali é o lugar que ele pode mostrar, né, seus dotes de galanteador, de homem que talvez consiga satisfazer uma mulher, e ele que desde o início teve interesse, né? Sempre ficou muito interessado mesmo ali na Hortência, de quando a viu pela primeira vez lá. Ele oferece uma dança, venha dançar comigo, e aí ele mostra para aquele público, aquelas pessoas
que ele de repente consegue satisfazer uma mulher. E o Luiz Campos, né, observando, o Luiz Campos é um homem muito correto, muito certinho, também não dança muito, mas o Amâncio sabe dançar. O Amâncio chama no cavalete e aí apresenta toda aquela malemolência, né, masculina, tá? Enfim, acaba voltando para a casa de pensão, mas já mostrou que, né, todo o jogo. De volta ao, não é o cortiço, né, a casa de pensão, ele tem ali, né, um quarto especial, ele tem a Amélia, ele tem a Lúcia principalmente, ele começa a ganhar alguns presentes. Então veja, ele foi lá pro baile, até gerou uma inveja, né, os homens ficaram olhando aquilo, e como assim esse Amâncio vem e passa o rodo, aí ele volta para casa de pensão, já mostrou ali que ele sabe rodar o salão e tal. Começa a receber alguns presentes da Lúcia, né? A Lúcia começa a dar algumas flores para ele. E aí, aquela imagem inicial da casa de pensão, né? Um exemplo, enfim. Com o tempo ele percebe que não é bem aquilo, né? Era para vender a ideia. Então, beleza, ele já estava ali, né? Morando ali. Mas temos sob o mesmo teto muitas pessoas, então algumas confusões, né? Algumas intrigas, uns barulhos assim diferentes. E tem um hóspede que não aguenta mais, ele fala, eu vou embora. E aí é o momento em que Amâncio vai assim aproveitar mesmo para mudar, né, de quarto. E assim ficar mais perto, né, de algumas donzelas, por exemplo, mais perto da Lúcia. Então perceba, o Amâncio no fundo gosta de ficar no meio do povo, né? No meio do povo, não naquele quartinho isolado especial lá. Quando ele teve a oportunidade, ele já foi pro meio do povo. Então ele gosta da bagunça, né? Ele gosta da bagunça. E as pessoas ali, no fundo, gostam também, né? Ali é cheio de falcatrua, porque de madrugada o próprio João Coqueiro tem um quartinho lá especial, que ele entra e sai, tem algumas visitas especiais. Então todos têm alguns segredinhos ali. Não, então imagem para a sociedade é tudo, né? Em época de redes sociais é uma reflexão, digamos que pertinente. E aí o Amâncio recebe algumas cartas, né? Algumas cartas da família, cartas carinhosas. Receber assim uma carta carinhosa da mãe, tudo bem, né? É algo aceitável, já que ela era mesmo todo amor. Agora, receber uma carta carinhosa do pai, então fica naquele, né? Ele fica perplexo, fica confuso, feliz ao mesmo tempo. Enfim, marcam até um come-se-bebes ali na casa do Luiz Campos, né? Olha essas cartas e tal, e como é que está, como é que não está, enfim. E aí eles vão conversando e ele de olho na Hortência, né? De olho na Hortência. Só que ela não cede, ela não dá, como diz um amigo meu, ela não dá lado, né? Ela não dá lado pra ele. E ele querendo a Hortência. Bom, se ela não cede, né? Acaba aparecendo quem? A irmã dela, a Carlotinha. Então é aquele lance, né? Ela não quer, ela quer, é o que tem mesmo, enfim. E voltando pra casa, agora o Amâncio doente, o Amâncio ficou doente e ele está com bexigas. O que é bexigas? Bexigas é a varíola, né? Eles chamavam, no popular, eles chamavam de bexigas. E é uma doença muito contagiosa, uma doença que matava muito naquele momento, naquele período, naquele contexto. Então, claro, se você tem uma pensão e você é dono da pensão, alguém com varíola, uma doença muito contagiosa, é sinônimo de prejuízo. Mas o Amâncio é um hóspede especial. E se você é hóspede, é sinônimo de desespero. Uma doença contagiosa e alguém, né, está com varíola aqui, então, se eu sou hóspede, eu quero ir embora. E se eu sou o dono da pensão, eu preciso mandar esse doente embora. Mas é o Amâncio. Amâncio, então, hóspede especial, o jeito é esperar, né? Daqui a pouco ele melhora, ele é um hóspede especial, não vamos perdê-lo, então vamos cuidar, vamos ficar... E o pior, ele com febre, doente, a Lúcia vai e beija Amâncio. Então, olha só o quanto, né, ela está disposta a pegar essa fatia premiada. E aí ela vai, beija Amâncio, e Amâncio fica assim perplexo, obviamente, ele está doente. E ela fala, e aí cara, eu estou na sua, né? Você aí doente, eu aqui ó, beijando você. Aí ele fica até um pouco nervoso, mas como assim? Você está na minha? Tudo bem, né? Eu sou doente, você vem e me beija. Mas e o Pereira, né? Aquele suposto marido? Aí vocês vão se lembrar de O Cortiço, né? Que o João Romão quer se casar com a Zulmira, né? Ter aquela ascensão social tão desejada. A Zulmira, que é filha da Estélio do Miranda, né? Aquele concorrente português também.
E aí eles precisam dar um jeito na Bertoleza. Então vamos dar um jeito na Bertoleza. Então o Cortiço dando um jeito para benefício próprio. Então nós daremos um jeito nesse Pereira aí. Veja bem, o Cortiço, hein? O que a Lúcia quer na realidade é garantir. É garantir, porque sabe que o Amâncio é muito assediado, ele tem muito dinheiro. Então ela começa a alertar o Amâncio: olha, cuidado com o Paiva Rocha, cuidado com a Madame Brizard, cuidado com o João Coqueiro. Ela quer garantir, né, o prêmio dela. Ela quer a parcela também dela ali. Então ela está tentando eliminar os concorrentes, ou melhor, as concorrentes, ou a concorrente, no caso, a Amélia, porque o João Coqueiro, a Madame Brizard fica jogando a Amélia, né? Olha a Amélia aqui, Amâncio, olha a Melita. Então ela sabe que está numa concorrência aí. E a Madame Brizard e o João Coqueiro, percebendo tudo isso, claro, eles estão também nessa luta, nessa disputa, pensam em mandar embora a Lúcia, né, e esse Pereira, suposto marido, porque eles estão atrapalhando aqui o nosso jogo, de entregar a Amélia para Amâncio, de, a partir disso, recolhermos o dinheiro dele. Afinal, a Lúcia já está enchendo o saco aqui, né? E outra, ela já estava recebendo algum dinheiro, né, do Amâncio, porque ela chega para Amâncio e fala: olha, Amâncio, eu estou devendo aí, enfim. E o Amâncio já começa a pagar as contas dela, algumas contas pelo menos. E a Madame Brizard, né, o João Coqueiro, são proprietários ali do estabelecimento. Então acabam mandando mesmo a Lúcia embora. Um pouco antes de ir, ela chega para conversar com o Amâncio e fala: Amâncio, mandaram-me embora. E é o seguinte, eu estou aqui, ó, o endereço é tal, né? Se você precisar aí de um encontro, enfim, tiver saudade de mim, aquele rolo todo. Então ela vai embora, mas ela deixa, né, um caminho aberto aí. Agora o estabelecimento, né, a casa de pensão, já com menos hóspedes, um pouco mais, essa casa um pouco mais deserta, começa a sobrar espaço para a Amélia, para a Melita, né, para as tramóias aí do João Coqueiro e de Madame Brizard. A Madame Brizard e o João Coqueiro não deixarão barato, eles usarão o mesmo recurso, né, que Lúcia usou. Então agora eles começam a falar: olha, Amâncio, a Lúcia é mentirosa, a Lúcia fala que é casada, mas não é. Aquele lance do Pereira, o cara já tinha um papel aí com outra mulher. E nesse período o Amâncio melhora, né? O Amâncio melhora, só que ainda fica com reumatismo, sofrendo aí com reumatismo, então necessita de cuidados, né? E aí é o momento da Amélia começar a aproximação. A Madame Brizard tem 2 filhos, né? Cinquentona e tal, tinha lá 2 filhos, o César e a Leonie. A Leonie é conhecida lá como Nini, né? No livro, Nini. E a Nini sofria também com alguns problemas mentais, enfim, surtava algumas vezes, isso incomodava de alguma forma o Amâncio, eles tiveram lá alguns problemas, enfim. E o Amâncio já um pouco cansado também de tudo aquilo, fala: olha, eu vou embora, né? Eu vou embora, não aguento mais, quero dar uma respirada. O pessoal sempre assediando. E aí entra a Amélia entra no jogo e fala: olha, como assim você vai embora? Eu aqui, né, cuidando de você agora, enfim. Então ela se declara para Amâncio, ela se declara. E o Amâncio não fica tão surpreso, mas um pouco, claro que fica, né? De repente a menina vem e se declara. Há algumas mudanças ocorrendo agora nessa casa de pensão. Morre um tuberculoso, né, o tísico, já um pouco debilitado. E aí é interessante porque é uma descrição muito naturalista, você percebe as características, né, que o Aloysio utiliza ali, a maneira como ele narra todo esse processo é tipicamente assim naturalista. Lembra até um pouco a morte de Emma Bovary, né? Emma Bovary lá em 1857 com Gustave Flaubert, enfim. Então ali você tem uma descrição muito, eu diria até pesada, mas é porque é um livro naturalista, né? A Nini é mandada para uma casa de saúde, a filha da Madame Brizard, que sofria aí com alguns problemas mentais. Morre esse tísico, né? Esse rapaz que sofria aí com a tuberculose.
E é legal, né? Porque quem cuida desse tuberculoso por um tempo é o escravo do Amâncio, que é o Sabino. Aquele escravo que ele ganhou lá no começo da avó, enfim, então ele acaba cuidando, né? E aí essas transformações vão alterar bastante a história, porque a Amélia começa a crescer aí no enredo, e é a vez do Paiva Rocha, então, já que falaram dele, agora é a vez do Paiva Rocha falar dos outros e alertar o Amâncio. Amâncio, cuidado, cuidado com Madame Brizard, cuidado com a Amélia, né? Cuidado com a Amélia, Amélia perigosa, e esse pessoal aí, Madame Brizard, João Coqueiro, principalmente a Amélia, que é claro que é um conjunto, né? Quando ele critica um, ele acaba criticando o conjunto ali, porque a Amélia é sempre oferecida para o Amâncio, mas ela já não é tão bobinha também não, tá? E de fato o dinheiro aqui é mais forte, o dinheiro aqui é muito importante, a imagem, o status, o dinheiro. O Amâncio tem ainda uma conversa com a Lúcia, mas aí assim um joga na cara do outro, ocorre uma briga até feia, você é casada, fala que é casada, mas não é, então não sei se é um rolo todo lá. E aí a Amélia agora crescendo, a Amélia que esperou um tempo, agora é play, né? Agora ela não quer mais perder tempo. Ela começa a ter quase que uma vida de casada com o Amâncio, e começa a gastar o dinheiro do Amâncio. E aí assim, né, começou a gastar o dinheiro, a vida de casado, né, já começou a pagar as contas, ela sabe que ele tem dinheiro. E aí a vida de casado, vida de casada, já pagando as contas, então claro que vai ocorrer aí um pega-pega americano, esconde-esconde tailandês. E aí assim, hoje ainda um pouco, mas naquele contexto, né, um pega-pega antes do casamento, então se não rolou o casamento, precisa rolar agora, né? Porque rolou antes aqui o pega-pega e não se casou, então ela também já está garantindo. Naquele contexto, rolou antes casamento garantido, ou é um vagabundo e o cara vai embora, enfim, né? E aí morre o pai dele, do Amâncio, morre a avó do Amâncio, ele fica ainda mais rico, a herança e tal. E claro também que é um pretexto para ele não é tão bobo assim, de dar uma respirada, ó, vou lá visitar minha mãe, né, não deve estar bem, morreu meu pai, morreu minha avó, enfim. Aí ela mostra quem é. Como assim, cara? Como assim? Então você vem aqui, né, tira essa minha honra, e aí você vai embora? Não, você vai se casar comigo, meu irmão, você vai se casar comigo. E então Amâncio agora um pouco pressionado, né? A Amélia mostrando as garras dela fala, nós vamos ter uma casa só nossa, né? Na verdade no livro nós temos o termo chalé, então chalé nas Laranjeiras. É coisa fina, né? É coisa de bacana. E aí, enfim, ele fica um pouco se sentindo culpado. Ele tem lá um pesadelo. E aí é o que eu falei pra vocês do Freud, né? Aquela culpa, enfim. Aí ele fica meio culpado, eu desonrei a moça. Então ele já meio que se entregando aí, né? Então começa a gastar, pagar, comprar tudo que ela quer, enfim. E além disso, naquela época, o estudante, se não conseguisse a nota estipulada pela instituição, né, ele estudando medicina, não podemos esquecer, perdia todo o ano. Então é uma espécie de exame final lá. E aí ele muito preocupado, então já aflito com tudo isso, mas acaba conseguindo lá a nota estipulada. Então aí comemoração, vão para casa do Luiz Campos, e Hortência daqui, Hortência dali, só que a Hortência ainda resistindo, enfim, ele recebe uma carta da mãe, ele fala, olha, eu preciso visitar a minha mãe, né, olha essa carta aqui. A Amélia já é uma quase esposa, né, então ela tá mandando na situação também, então a Amélia olha para ele e fala, antes de se casar, não, antes de se casar, não há conversa. Você és um vagabundito, você vem aqui, desonra esta dama e agora quer ir embora, seu vagabundito. Antes de se casar, não. E aí o Amâncio, né, o Amâncio fala, mas eu nem me formei ainda, é uma espécie de desculpa também. A Amélia é esperta, né, a Amélia ficou de olho no Amâncio, quando ele ficou olhando para Hortência, ela percebeu. Esse Amâncio tem aí alguma admiração por essa mulher, por essa Hortência, né? Então ela já ficou com isso já em mente para poder lutar depois, né, com essa carta na manga aí. E ela vai falar, a Melita vai falar que Hortência tem um amante.
para tentar afastar, então, tirar um pouco, né, essa admiração que o Amâncio tem em relação à Hortência. Só que ocorre o contrário. Porque ele fica mordido, como assim? Eu me declarando e tal, sempre pra Hortência. E aí eu fico sabendo que ela tem um amante, e ainda com aquele Souza Antunes, um desqualificado. Então, em vez de afastar, acaba aproximando um pouco mais a questão da honra do Amâncio, né? Como assim? Eu não, eu sou melhor do que aquele Souza Antunes. E agora o Amâncio então fica ainda mais interessado na questão da honra dele, como assim, né? Eu que fiquei em cima, eu perdi para um desqualificado. Chega a escrever uma carta para a Hortência, mas a Amélia não é boba, né? A Amélia é ligeira agora. Então a Amélia consegue pegar essa carta antes do Amâncio enviar para a Hortência. E aí ela mostra para o irmão, João Coqueiro, que mostra, por sua vez, para Madame Brizard, já mais madura, e orienta: João Coqueiro, fala para sua irmã ficar calma, né? Ele tem dinheiro, isso é fase, os homens têm essa fase, então dê uma esperada aí, fique tranquilo. Não podemos perder essa mina de dinheiro, não podemos perder o Amâncio. Fala para sua irmã pegar leve, calma aí, já ele vai parar com isso aí. Então aí começa um jogo de falsidade. Só agora a falsidade. O Amâncio vai falar com o Paiva Rocha, e daí o Paiva Rocha começa, né, a trazer o jogo pra ele. Eu falei que essa Amélia, cara, era falsa, era hipócrita, era fria, cuidado, falei pra você ter cuidado com ela. Na boa, Amâncio, vai embora, você tem grana, vai embora, esqueça isso aqui, cara, vai embora, vai ser feliz. E aí o Amâncio, por quê? O Paiva Rocha falando isso, ele tá estreitando a amizade, ele não vai embora, eu que tô dando os bons conselhos. Claro que no futuro ele teria algum benefício também. E o Amâncio gostou, adorou, porque ele quer ir embora pra terrinha, ele quer voltar lá pro Maranhão, né, visitar a mãe, inclusive, e tal. E aí começa um jogo de falsidade. Ele finge que tá tudo bem com a Amélia finge que está tudo bem com ele, é aquele jogo tradicional hipócrita. Só que já pronto para partir, o João Coqueiro também não é bobo, né? Já havia conversado com advogados, então denunciaram, né? O João Coqueiro denunciou o Amâncio, Madame Brizard denunciou o Amâncio. Olha, isso foi um estupro, isso foi um estupro. E aí o João Coqueiro foi mais ligeiro do que o Amâncio e vence essa primeira batalha, porque o Amâncio acaba preso. E é como se fossem essas fofocas, né, hoje, rede social e tal, as pessoas falando, as pessoas curiosas, o que aconteceu, quem que está certo, quem que está errado. E o Amâncio, com aquele discurso polido, o Amâncio era da galera, né, ele acaba conquistando o povão e ele acaba inocentado. Então o povão com ele, inclusive o Luiz Campos, né? Afinal o Luiz Campos tinha um carinho, era filho do amigo que morrera e tal. Só que o João Coqueiro entrega aquela carta que a Amélia conseguiu, né? Que seria para Hortência, que o Amâncio, né, escreveu, enfim, entrega para o Luiz Campos e aí estraga tudo. Então o Luiz Campos estava ajudando o Amâncio, mas aí quando ele recebe a carta, puxamos a carta do Amâncio para minha esposa, a Hortência. E então, aí assim, é interessante porque o Luiz Campos, já muito chateado, hashtag chateado, entrega para a esposa. Só que é legal que ele não chega assim desconfiando da esposa, ele sabe do caráter da esposa, isso que é bacana. É o Amâncio, né, que é o sujo, que é o sórdido. Mas é um livro naturalista. Ela, diante daquela carta, até então ela não tinha esse conhecimento, ela olha para a carta, ela lê, ela fica pensando: puxa, e se eu tivesse dado uma chance para Amâncio, né? E se eu tivesse dado? Então, ela é muito fiel, ela é muito honesta, mas é um livro naturalista, tem um instinto, né? Então, um pouco do desejo ali aparecendo. Mas é aquilo, né? Ela chega até a mandar uma carta para o Amâncio, e o Luiz Campos também chega a mandar uma carta, mas assim, nada amigável, até porque o cara queria a própria esposa, né, do Luiz Campos, enfim. Aí é um rolo, tá? Porque o Amâncio fica bravo, né? Porque agora que eu estou na pior, agora ela vem. Agora a Hortência vem, né? Olha só. Então o Amâncio fica doido com essa carta da Hortência e assim, inocentado, com grana. O que podemos esperar? Interbio, Intermed, cervejada, economiadas, Olimpíadas universitárias, canequinha no ombro, é cachaça pra galera. Ele vai aproveitar, ele vai comemorar, ele vai lá pro Hotel Paris. Nossa, e eles acabam com tudo, é festa, é bagunça, cachaça para todo lado, Olimpíadas universitárias. Não,
Eu falo só de algumas, né? Não posso generalizar. E então, veja que o Amâncio sai como herói e o João Coqueiro sai como vilão a princípio. E o João Coqueiro acaba sendo criticado até pela Madame Brizard. Você é um frouxo. E aí você se lembra da infância que o pai falava. Você será um macho, você vai aprender a atirar. Então olha a herança do pai. Agora será até que útil, não é isso? Aí você vai se lembrar do Bentinho, da Capitu, né? Dom Casmurro. O Bentinho fica pensando, mas por que eu devo morrer? Por que não quem tem culpa? No caso que ele pensa, né? A Capitu, entendeu? Então aqui é mais ou menos isso, porque agora nós temos o João Coqueiro pensando isso. Por que eu, né? Por que não ele? Por que não ele? Não, porque o João Coqueiro chega até a pensar em morte, assim, suicídio, né? E aí ele fala, mas então o culpado é ele, né? O que ele faz? Ele pega a pistola, ele vai até o hotel, o Amâncio, aquela ressaca, mulherada, cachaça, dormindo, né? O que o João Coqueiro faz? Mata o ex-amigo, mata. Ainda resiste um pouco o Amâncio, mas morre sussurrando o nome da mãe. Imagine o Amâncio morrendo dessa forma. A população, nossa, a população detestou tudo isso daí que o João Coqueiro fez. Afinal, o Amâncio havia sido inocentado. Então imagine o enterro do Amâncio, né? Era um herói, era como se fosse, é claro que proporcionalmente, mas quase, não, enfim, era um herói, né? Era um herói. E aí nós vamos ter então a mãe chegando, porque a mãe, sabendo da prisão do filho ainda, e demorava uma viagem naquele instante e tal, né? Naquele contexto, e aí ela vai visitar o filho. Quando ela chega, o Amâncio já morto, um caso famoso, o nome do Amâncio, né, espalhado, galera comentando. Então ela não resiste, ela que tinha muito amor, ela não resiste e morre também. Claro, o João Coqueiro acaba preso, julgamento, preso. E aí aqui tem uma análise legal, porque hoje acontece muito isso, inclusive considerando as redes sociais. Nós temos aí muitas pessoas que acabam comprando ideias, divulgando as chamadas agora fake news, mas assim, pensando de forma muito descartável, né? Porque simplesmente falam que tal pessoa fez aquilo, a pessoa já compra aquela ideia sem investigar, sem averiguar, e aí já começa a divulgar tudo isso. Então é um problema, porque veja, as pessoas, né, considerando a Amâncio como um herói, mas vamos pensar bem, e se fosse com a minha irmã? E se eu estivesse na pele do João Coqueiro? Será que eu aceitaria? Será que o Amâncio mesmo é esse herói? Resumindo, né? Pão e circo, né? Com os outros é legal, é fofoca. Gustavo Lima, não sei o que, com outro é legal. Mas e se fosse comigo? E se fosse comigo? Então, as pessoas vão demonstrando ali a verdadeira essência, a natureza humana. E agora, o João Coqueiro começa a receber apoio do povão. Porque as pessoas começaram a raciocinar. E se fosse, né, comigo? Até o Luiz Campos começa a ajudar o João Coqueiro, porque o rapaz foi desonrado, a irmã dele, a família dele, a honra da família, né? Então ele está certo. E o Luiz Campos também já tinha, né, agora uma rixa em relação ao Amâncio, porque o Amâncio ficava em cima da Hortência. Dessa forma, acho que eu falei bastante hoje, hein? Dessa forma, o João Coqueiro também acaba inocentado. Então, olha só, o mesmo povo, né, que questionou, que julgou, agora também considera, né, o João Coqueiro inocente. Será que o Brasil é um livro muito crítico, né? Mas assim, será que o Brasil não é uma grande casa de pensão? Veja, né, como as pessoas falam, como as pessoas julgam aí. De repente, olha os espaços, né? Os espaços que vão corrompendo muitas pessoas. E aí o Brasil talvez seja uma grande casa de pensão. Valeu, galera. A Luísa Azevedo, espero que você consiga nota aí no seu vestibular, uma nota considerável, uma nota excelente. Um grande abraço, até a próxima.